Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao Chá com Propósito de hoje. É necessário dizer adeus e a importância de encerrar ciclo. Para você é tranquilo isso ou não? É muito difícil. Antes, vou pedir para você inscrever-se, dar like e compartilhe o vídeo, porque isso é muito importante para mim. Eu te espero. Pega o seu chá e nós já vamos conversar. Chá com propósito. Papel e caneta na mão, que já vai começar. Dizer adeus, encerrar ciclo. Como que é isso para você? Antes, pensa um pouquinho. Antes de falar sobre o encerrar ciclo, é muito importante nós pensarmos sobre algo. Que nós temos uma tendência, nós humanos no geral, de vivermos na zona de conforto. A gente gosta de estar num lugar em que a gente tem uma certa rotina, que a gente faz sempre a mesma coisa, daquele nosso jeito. Tudo que muda dá um friozinho na barriga e a gente se sente mal primeiramente. Mas eu não tenho dúvida que tanto você quanto eu, nós vivenciamos situações em que a mudança foi algo maravilhoso. Mas quanto medo antes. É claro que se nós avaliarmos, nós tivemos muitas situações em que a gente precisou encerrar ciclo. Como assim, Dani? Seja mudança de escola. Na primeira infância, muitas vezes, você sai de uma escola de educação infantil e vai para uma outra, e daí são amigos diferentes, e no começo é muito, mas muito difícil. E a gente não quer, principalmente por conta dos amigos, no caso da escola. E trabalho? Trabalho, mesma coisa. Eu me lembro quando eu saí da TV, para mim foi muito difícil, doía. Nos primeiros dias, quando eu assisti a reportagem na televisão, eu chorava, juro para vocês. Hoje eu falo assim, mas foi tão maravilhoso, né? Mas por que isso? A explicação é o estar cômodo, estar naquela situação. Muitas vezes a gente prefere estar sofrendo do que tomar uma decisão. Há pouco tempo eu tomei a decisão de sair de uma escola, há alguns anos, poucos anos. E foi muito difícil sair dessa escola, porque eu trabalhei muitos anos, tinham alguns motivos que me faziam continuar lá, mas tinha um que me incomodava, principalmente por conta de uma pessoa que me trazia alguma coisa ruim por conta da arrogância, daquela coisa assim de sempre impor, de maquiar algumas coisas. Por exemplo, quando ela errava, estava tudo bem. Ai, foi apenas um equívoco. Quando os outros erravam, ela, ficava muito brava. E aquilo, essa inversão, essa falta de noção, essa falta de olhar para ela mesma, isso me incomodava. Só que é claro que eu nunca me esqueci que eu tinha que olhar para mim primeiro. Eu sempre, quando eu pensava nisso, eu falava, e eu? Sabe, é certo eu ficar julgando a pessoa? Não. Então a melhor coisa que eu fiz foi sair desse ambiente. Mas foi muito, mas muito difícil tomar essa decisão. Lugares, teve uma outra situação depois dessa, eu fui num lugar em que as pessoas tinham uma energia horrível, invejosas, só falavam mal dos outros, enfim. E eu tava tão tranquila de que era a vontade de Deus na minha vida, porque eu tinha saído do outro lugar, que eu estava em paz. E eu faço uma reflexão também, porque era um ambiente horrível. E eu estava assim tranquila, porque o meu estado de espírito, eu estava amadurecida espiritualmente e emocionalmente. Nunca 100%, porque a gente nunca está, mas eu já tinha evoluído bastante, então aquilo não me incomodou tanto. Inclusive, quando eu percebi uma puxada de tapete, doeu no primeiro momento, mas eu falei, não, Deus tem coisa melhor para mim, sem dúvida alguma. Eu já estava conciliando com a clínica, dando aula e trabalhando em clínica, e eu vi como algo positivo, porque eu estava bem. Então, como é importante você olhar para isso, para o fechamento de ciclo, como algo que acontece com todo mundo e pode ser para o seu bem. Hoje eu não tenho dúvida que encerrar alguns ciclos, algum tempo, esses que eu comentei principalmente, foram muito importantes para mim. Até mesmo o sair da TV. Eu amava demais, mas não tinha perspectiva
de crescimento e também essa questão de ficar mudando isso de cidade é muito complicado para quem tem família, tem filho. Então isso pesou para mim. Muitas pessoas perguntam, por que você saiu da TV? Então foi esse o principal motivo. Claro que a gente sempre coloca vantagens e desvantagens e tomamos a decisão. Então o que eu gostaria de propor para você refletir, né, hoje? Pense de uma outra forma. Tente o seu amadurecimento emocional e espiritual para entender que os ciclos se fecham e que temos que aprender a dizer adeus. Eu me lembro na educação infantil, a gente cantou uma música, né, do Roberto Carlos, eu não me lembro exatamente a letra, mas falava dessa questão, venho aqui me despedir e dizer que por todos os lugares onde andarei, me lembrarei de você. Então fica a memória afetiva, você com certeza vai ficar com os pontos positivos guardados no seu coração, os ruins servem de aprendizagem e você segue. Então não veja o fechamento de ciclo como uma coisa ruim. Tente amadurecer e ver o que você aprendeu com isso. Eu falo principalmente quando acontece demissão. É muito difícil quando vivencia isso, porque a pessoa começa a se culpar em que eu errei. E muitas vezes não é que você errou nada. Foi livramento, muitas vezes. Eu já vi isso acontecer. Então pense sobre essa questão e busque melhorar a cada dia. Beijos, até o próximo vídeo.